um problema iminente no mercado de pilotos se aproximando da Red Bull? Tudo indica que sim, e pode ter repercussões enormes para os recém-coroados campeões de construtores da Fórmula 1. E esse problema é Sérgio Pérez, que viveu tamanho pesadelo no GP do Japão que seu chefe de equipe, Christian Horner, classificou sua corrida como chocante. Pérez tem contrato vigente com a Red Bull até o fim de 2024, mas cada má performance e erro tosco, como os que se viram em Suzuka, vão testar a firmeza desse contrato, especialmente agora que a Red Bull tem 5 pilotos e só 4 carros nas suas equipes. Quando o contrato foi assinado, Pérez estava em vias de vencer o GP de Mônaco de 2022 e seu prestígio dentro da Red Bull estava no ponto mais alto. De lá para cá, surgiram afirmações do staff de Verstappen que Pérez bateu de propósito no Qualify de Mônaco daquele ano. Vieram também a consequente revanche de Verstappen no GP do Brasil, 2 anos ruins de Pérez à medida que a Red Bull melhorava o carro, o retorno de Daniel Ricciardo alimentado por um esforço conjunto para substituir Pérez e a sequência de declarações inconvenientes de Helmut Marko sobre a falta de concentração do mexicano que repercutiu muito mal para a equipe. Pérez se diz determinado a cumprir todo o seu contrato com a Red Bull e no ano que vem quer discutir a renovação. Mas ao mesmo tempo admite a possibilidade de que seu sonho na Fórmula 1 esteja se aproximando do fim. Pérez quer ganhar corridas e campeonatos e a Red Bull é o único lugar que lhe oferece chances reais de alcançar esse objetivo. O problema é que Verstappen é bom demais e poderoso demais para deixar isso acontecer. Por isso, Pérez vem tentando atingir um nível aceitável para a Red Bull como segundo piloto. O problema é que ele tem ficado bem abaixo do padrão que a equipe espera. Sim, Pérez é o segundo no campeonato e, apesar das participações lamentáveis em Singapura e no Japão, está em vias de dar à Red Bull a inédita dobradinha no Mundial de Pilotos. Mas ele está em um carro que, nas mãos de Verstappen, está acima de todos os outros e só chegou entre os 2 primeiros em 6 das 16 corridas, 4 delas nas 5 etapas iniciais. Tem-se comentado que a Red Bull pode recorrer a uma cláusula contratual de performance para transferir Pérez para a AlphaTauri, caso ele termine o campeonato muito longe de Verstappen. Mas há quem rejeite essa sugestão, porque o contrato de Pérez é com a Red Bull Racing, não inclui a AlphaTauri. Yuki Tsunoda e Ricciardo foram confirmados na AlphaTauri em 2024. Por isso, a Red Bull teria que mandar Pérez embora, um ano antes do fim do contrato, e substituí-lo por Liam Lawson, o que é altamente improvável, ou um piloto de fora da sua academia, o que seria desnecessariamente caro. Tsunoda tem apoio financeiro da Honda, fala-se em vários milhões de dólares, e suas performances vêm melhorando, o que leva a crer que ele vai continuar no ecossistema da Red Bull pelo menos até a Honda se transferir para a Aston Martin em 2026. Ricciardo tem bom potencial comercial e, apesar da imagem um pouco danificada pelo período difícil na McLaren, ele já venceu na Fórmula 1 e tem a experiência de que a AlphaTauri precisa para se tornar a equipe que a Red Bull quer que ela seja, mais competitiva por seus próprios meios e não um fardo financeiro para a empresa Red Bull. Desde que esteja recuperado da fratura que sofreu em Zandvoort, ter Ricciardo na AlphaTauri por uma temporada inteira vai permitir à Red Bull avaliar se ele voltou à sua melhor forma, se está pronto para substituir Pérez e voltar a ser companheiro de Verstappen. Apesar do período longe das pistas, há uma sensação de que Ricciardo ainda tem lenha para queimar. Ele fez um trabalho decente nas 2 primeiras corridas desse retorno, mas até aí nada demais. Tsunoda foi mais rápido do que ele. E de lá para cá, a AlphaTauri melhorou seu carro, o que permitiu a seu substituto Liam Lawson fazer boa impressão de cara. Talvez Ricciardo brilhe quando voltar, mas por agora quem melhorou suas reputações foram Tsunoda e Lawson. Mesmo assim, Tsunoda não parece ser avaliado pela Red Bull como um nome para a equipe principal. É bom tê-lo com a Honda pagando a conta, mas não é um sucessor natural de Pérez. E Ricciardo seria um passo à frente? Ele ainda precisa provar que sim. Uma lição que ele teve na McLaren é que analisar demais seu jeito de guiar e tentar exageradamente se adaptar ao carro não dá certo para ele. Mas esse tipo de atitude pode limitar o potencial de Ricciardo. Como Kimi Raikkonen mostrou ao longo de sua carreira, o melhor para um piloto é dirigir obstinadamente de seu jeito e pedir à equipe que adapte o carro para suas necessidades.
Todos os principais pilotos da Fórmula 1 atual se esforçaram para entender e se adaptar aos detalhes mais refinados do desempenho do carro, em vez de contar apenas com a sensação e a intuição. A adaptabilidade é vista como a principal marca da dominação de Verstappen na Fórmula 1. A Red Bull se limita a deixar o carro cada vez mais veloz, e ele se adapta. Pérez não conseguiu fazer isso, e se Ricciardo não puder ou não quiser fazer o mesmo, é improvável que ele ande melhor do que Pérez em 2025. O futuro de Pérez é o que vai decidir tudo isso. É quase inconcebível ele continuar na Red Bull em 2025, quando muitos mais pilotos devem entrar nesse mercado, e isso indica que a equipe dominante da Fórmula 1 tem planos para sucessões. Essa tarefa vai bem além de simplesmente resolver como substituir Pérez. Verstappen tem contrato até 2028, mas já declarou aos microfones que seu desagrado com as iminentes mudanças nas regras para 2026 e o maior número de viagens da Fórmula 1 estão prejudicando o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal dele e de seus colegas. Se Verstappen decidir não cumprir todo o seu contrato, então vale qualquer aposta. Todo piloto top da Fórmula 1 vai se disponibilizar para ocupar essa vaga. Independente da decisão de Verstappen, a Red Bull precisa pensar em como substituir Pérez por um piloto que possa não só ser um companheiro mais eficiente para o holandês, mas que também possa, eventualmente, se tornar o líder da equipe. Red Bull pode manter sua vantagem até 2026, como muitos acreditam, mas neste período, Ferrari e Mercedes, e talvez Aston Martin e McLaren, devem ganhar competitividade, o que exigirá um segundo piloto mais forte, porque o Mundial de Construtores vai ficar mais disputado. E se esse piloto não for Ricciardo Tsunoda ou até Lawson, que pode se sentir desprestigiado pela Red Bull se não lhe arranjarem uma vaga em outra equipe, a Red Bull vai precisar procurar um novo nome fora da sua academia. Lando Norris é sempre citado como preferido. Amigo de Verstappen, admirado por Christian Horner e por Helmut Marko, ele já foi procurado mais de uma vez pela Red Bull, mas ele tem contrato com a McLaren até 2025. Seu companheiro, o novato Oscar Piastri, podia ter ficado disponível um ano atrás, o que coincidiria com o fim do contrato de Pérez. Mas a McLaren superou seus possíveis concorrentes e o amarrou até o fim de 2026. Alex Albon é outro que pode ficar disponível na hora certa para a Red Bull. O contrato dele com Williams termina em 2024 e sua carreira foi revigorada ao ponto da Red Bull querer tê-lo de volta ao lado de Verstappen. Albon disse que está pronto para isso. Albon é provavelmente o substituto de Pérez mais viável entre os que não pertencem ao viveiro de pilotos da Red Bull, mas a Williams vai fazer o impossível para mantê-lo. O chefe da equipe, James Vowles, quer fazer dele o alicerce da Williams. Em teoria, Carlos Sainz e Charles Leclerc também estarão livres em 2025, mas é quase certo que seus contratos serão renovados pela Ferrari. Leclerc afirmou que quer ficar, e ele forma, junto com Sainz, um dos 3 melhores conjuntos do grid atual. Os outros são Hamilton e Russell na Mercedes e Norris e Piastri na McLaren. Sainz é sempre ligado ao projeto de Andrea Seidel e James Key na Sauber Audi, uma espécie de reencontro da McLaren de 2019. É uma opção viável para Sainz, mas como a Audi só vai estar pronta em 2026, é mais provável que ele use esse interesse como argumento em suas negociações com a Ferrari. O que dificulta as próximas negociações é a intenção dos pilotos de se manterem o mais livres possível antes da próxima mudança de regras. Assim, terão melhores chances de escolher a equipe certa. A chegada da Audi e o retorno da Honda ampliam o número de montadoras com quem os melhores pilotos podem se alinhar, o que abre ainda mais o mercado de pilotos. A Red Bull promete manter a excelência habitual, mas será que seu novo departamento de motores, apoiado pela Ford, vai ser tão eficiente? Ou as unidades de potência voltarão a ser o elo fraco de uma equipe brilhante? Para a Ferrari e a Mercedes, será uma grande oportunidade de voltar para a ponta. A Aston Martin, que se ligará à Honda, também espera dar um salto para frente. Nesse ponto, como comentou Martin Whitmarsh, Tsunoda entra no radar da equipe. Ele será companheiro do filho do dono ou estará ao lado de um Fernando Alonso já com 44 anos? Há rumores insistentes de que Lance Stroll pode não ir além de 2024. E se Alonso, que parece ter opção até 2025, ficar disponível em 2026? Será que ele vai ser aceito pelas outras equipes, mesmo nessa idade? Se quiser continuar, Alonso certamente será uma peça importante no que promete ser um mercado bem aberto.
e que pode ser ainda mais amplo se Verstappen decidir parar prematuramente. Venha o que vier, a Red Bull precisará tomar decisões importantes nos próximos 2 anos.